Muito bem, estamos começando para valer o Boa Noite Rio Branco, nesta bela noite de quarta-feira. Eu tenho um prazer de conversar agora com o secretário estadual de Meio Ambiente, o professor Edgar de Deus, que também já foi diretor-presidente do IMAC, Instituto de Meio Ambiente do Acre. Seja bem-vindo, professor. Prazer. Tudo bom, secretário? Tudo bom. Prazer recebê-lo aqui no programa, fazia algum tempo, Prazer né? é meu, fazia tempo que eu não vim aqui, mas estamos aí hoje para conversar um pouco. O senhor já foi diretor-presidente do IMAC? Já. A época acumulava? Na época era secretaria e IMAC, eu acumulava as duas pastas, né? Isso foi no período de 99 a 2006, né? No período de Jorge Viana. Uhum. Só para o telespectador ter uma noção mais exata do que vamos falar, qual é o papel do IMAC e o papel da Secretaria de Meio Ambiente? Então, a Secretaria de Meio Ambiente, ela traça a política né, ambiental do Estado e ela tem vinculado a ela os órgãos que executam política ambiental. Então, no caso, o IMAC, né? Então, o IMAC, ele é o quê? Comando e controle, né? Fiscalização, licenciamento, fiscalização, monitoramento, né? E até faz um pouco de educação ambiental. Tem o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais, que cuida dessa parte dos serviços ambientais, né? Nós temos também o ITERACRE, né? Porque é Terra e Meio Ambiente, também vinculado, e a CDSA, que é a Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais, né? Além disso, em 2015, o governador Tio Viana fez uma mudança bem interessante, que ele trouxe toda a parte de floresta, a política florestal, para dentro da SEMA. Então, a SEMA hoje ela tem esse papel de cuidar da política ambiental como um todo, né? A política mesmo, né? Traçar as políticas e até executar algumas atividades, e a parte florestal, que é da antiga CEF, da Secretaria de Floresta. Isso. E tem esses órgãos vinculados. Não existe mais a Secretaria de Floresta? Não. Mas não houve perda na questão da causa ambiental, não é? Não, pelo contrário, eu acho que houve uma sinergia e a gente fez um alinhamento com o governo federal, né? Porque hoje, se você vê quem cuida de floresta no governo federal, né? Além do IBAMA, né? Que cuida da parte da fiscalização, etc., mas o Serviço Florestal, do fomento, da política florestal, é o Serviço Florestal Brasileiro, está vinculado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente. Então, acho que foi uma arrumação administrativa boa que o governador Tio Viana fez, né, de vincular, né, a parte toda florestal ao meio ambiente. Nos últimos 20 anos, o senhor dedicou parte da sua vida ao meio ambiente, né? Aliás, o senhor foi o primeiro secretário municipal de meio ambiente em 93, né? Foi, exatamente. Né? Até então não existia, de fato, não existia. Foi criado no governo municipal do prefeito Jorge Viana. Né? Eu fui o primeiro assessor de meio ambiente em 2003, né? Depois, em 2004, criou a secretaria, eu fui o primeiro secretário de meio ambiente municipal. E logo depois o Jorge Viana ganhou as eleições, né, em 99 e me convidou para ser o secretário e o presidente do IMAC. Né? Eu fiquei com ele até 2016. Né? Então, se somar tudo que eu tenho hoje, vai dar Guinness, né? Que é 24 anos atuando na área ambiental. Né? Então, eu fico muito feliz porque a gente pôde fazer muita coisa interessante, né? Do zoneamento a todo o trabalho agora com a parte de floresta. Então, foi uma experiência assim, fantástica e inédita. O senhor falava agora há pouco em off com um amigo, Emi Mendonça, que dá satisfação de servir o povo, servir o governo, mas o senhor na academia, o senhor acabou sendo prejudicado porque o senhor poderia ser doutor, né? Eu cheguei ao meu mestrado, depois eu vim para o governo, né, e parei a carreira, vamos dizer assim, acadêmica, né? E eu estou agora voltando para a universidade, vamos ver se eu tenho um ânimo, né, para fazer o meu doutorado ainda, mas eu estou animado, acho que a gente teve um trabalho bonito lá na universidade também. De qualquer forma, foi um aprendizado a mais, uma experiência a mais, né, professor? Foi fantástico. Primeiro esse período no município, de depois no estado. Foi fantástico. E foi muito interessante, porque lá na universidade, né, eu vou agora estar voltando, lógico, para o meu departamento, lá para o meu centro, mas para o Parque Zoobotânico, que eu ajudei a criar. Eu fui a primeira equipe que criou o Parque Zoobotânico, né, como equipe. Eu vou voltar para lá, né, a turma já me andou conversando comigo, falou, Edgar, você tem que voltar. Eu falei, não, vou para lá. Professor, recentemente foi publicado um estudo sobre o meio ambiente, o avanço, né, desmatamento no Brasil, na região. No Acre houve um pequeno avanço também em relação a outros períodos. Mas quando você faz um comparativo com a região, o Acre ainda está... bem na fita. Bem na fita, digamos assim. Aí estamos avançando do ponto de vista positivo, né? Mas houve algumas mudanças. Vamos esmiuçar tudo isso. Ok. Então, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que quem tem a responsabilidade de fazer
a leitura, né, e depois publicar os resultados do desmatamento que acontece durante o ano, né, ele, em novembro, sempre em novembro, ele publica os dados preliminares. Então, o Acre ele tem 12 cenas para serem lidas. Então, eles fazem uma leitura das 3 cenas mais críticas, oeste, leste e no centro do estado, né? E eles publicam, então, os dados preliminares. Depois, eles vão ler todas as cenas, as 9 cenas, né, do Acre, as outras que faltavam, e quando for em maio, eles publicam, então, os resultados definitivos, os resultados conclusivos, né? E agora, nesse novembro, né, nós tivemos a publicação, então, de um número que deixou todo mundo preocupado. Por quê? Primeiro, a nível de Amazônia, houve um acréscimo no desmatamento de quase 14%. Houve um aumento no desmatamento toda a Amazônia de quase 14%. Esse aumento é o maior dos últimos 10 anos. Então, é uma coisa para a gente ficar atento, acender uma luz amarela aí, né? Em relação ao Acre, né, se você pegar um número lá que foi 470 quilômetros quadrados, né, e se você comparar com 2007, que é o que se faz sempre, 2017, desculpa, né, houve um aumento grande de 80%. Então, não era um aumento esperado. A gente esperava talvez um aumento de 10, 20, até 30%, mas esse aumento de 80% nós não esperávamos. Então, quando você pega esse número e compara com 470 com 257, que foi do ano de 2017, né, é um aumento grande, né? Mas o 2017 foi um desmatamento muito baixo, 257, né? Na série histórica é um desmatamento baixo. Bom, mas a gente não pode olhar só o número. Depois a gente pode até voltar a falar um pouquinho sobre esses 470. A gente tem que ver o período. Então, se você pegar o desmatamento do Acre, pelos dados do INPE, que é os dados que a gente acompanha, né? Então você vai ver que ao longo desses 15 anos, nós reduzimos 65% então, no desmatamento. conjunto da obra, está valendo a pena, então? Não, então. Nós saímos, olha, lá em 2004, em torno de 600, né, 2004, 2005 ali, em torno de 600 quilômetros quadrados por ano, e agora, nesse período dos últimos 8 anos dessa gestão, né, é em torno de 300. Então, assim, é 50%, né, ou 65%. Para não perder o embalo, o senhor voltou em 2004, eu lembro, 2005 foi, talvez, nos últimos 50 anos, o ano mais crítico, né, professor? Realmente. O que justifica isso? O que explica, digamos é a história das mudanças climáticas, que estão se acentuando no planeta. Não teve nada a ver com as queimadas, as queimadas? Não, teve também. Lógico que isso influenciou, né? Mas não foi só isso, não foi só isso. Não foi só isso, mas o que aconteceu... O senhor lembra desse período, não foi? Lógico, eu era secretário. 70 dias sem chuva. Foi. Então, isso tem a ver com a questão das mudanças climáticas que estão em curso, né? A cada dia que passa a gente está mais preocupado com essa questão, né? E a grande solução é o quê? É a gente proteger nossas florestas, onde tem floresta ainda, e aonde não tem, principalmente nas nascentes, nas matas ciliares ao longo dos rios, a gente tem que plantar a floresta, que é isso que o novo Código Florestal trouxe, com o CAR e com o PRA, né? Então, dá um tempo lá de 20 anos para o pessoal poder plantar, mas a gente tem que pensar seriamente que, se a gente quiser evitar uma catástrofe maior, não estou falando só do Acre, né? Em relação às mudanças climáticas, nós temos que perseguir essa meta de não, proteger as nossas florestas, não derrubar a floresta, não desmatar, né? Ou só desmatar onde tem possibilidade de desmatar, que está previsto na lei, e plantar aquela floresta que está faltando lá naquelas áreas onde está devendo floresta, né? Secretário, em linhas gerais, como a tecnologia pode ser útil a esse nosso trabalho de preservação das florestas? Olha, eu vou te pegar o exemplo do desmatamento que nós estamos discutindo aqui, né? Hoje, né, os satélites estão aí e você tem informação praticamente diária, né? Tanto de focos de calor, né, que a cada 2 horas se mede a quantidade de queimada que está acontecendo em cada lugarzinho do Brasil, né, como também desmatamento. Desmatamento também de um dia para o outro, o período mais ou menos é de 15 dias, né, regularmente, né, a gente sabe aonde está acontecendo desmatamento. Tanto é que no Acre não tinha mais médios e grandes desmatamentos. Por quê? O pessoal sabia que o satélite estava lá em cima. Esses dados são precisos? São precisos. E quem faz esse monitoramento? A sua secretaria ou o IMAC? Aqui? Não. Quem faz, nós nos utilizamos esses dados do INPE, né? Mas lá no governo, nós temos a UCGEL, Unidade Central de Geoprocessamento, que é vinculada à SEMA,
e ao IMC. Está mais ligado ao IMC hoje. É e possível. fica fisicamente lá na Funtac. E lá é feito um acompanhamento. Então, a partir das imagens de satélite que o INPE faz Praticamente a leitura em também, tempo real? Não, em tempo real não. No caso das imagens de satélite, no caso das queimadas, sim. No caso das imagens de satélite, a leitura é de 15 em 15 dias que a gente Mesmo recebe que as seja uma imagens. pequena clareira no meio da floresta, é possível. Acima de meio hectare, né, já está valendo, eles conseguem ler. Entendeu? Se for abaixo também não vai causar muita coisa. Mas causa o que eu tô falando, as pequenas... o nível de precisão, quando você pergunta a tecnologia, o nível de precisão que chegou. Né? Uma outra, quando você fala em tecnologia também, acho que uma coisa importante que a gente conseguiu implantar junto com a Agência Nacional de Águas foi o monitoramento hidrometeorológico do Estado. Então, nós temos hoje implantado em 32 pontos, em diferentes pontos dos principais rios do Acre, né, um aparelhinho que mede a quantidade de chuva que cai e o nível do rio. E isso manda por satélite para a ANA, para Brasília, para a ANA, e a ANA manda para a gente. Então, Agência Nacional de Águas. A cada 15 minutos a gente está sabendo o que está acontecendo nesses 33 pontos que nós temos no estado do Acre. Então, isso foi um legado, é um legado que a gente está deixando, que foi feito na nossa gestão agora. Isso é tecnologia, agora, né? Isso é tecnologia. E aí, a partir desses dados, tecnologia, você perguntou da tecnologia, né? A partir desses dados, você tem condição de estabelecer os alertas. Olha, está chovendo muito lá isso é uma coisa interessante, já aconteceu. Chovendo muito lá na região de Assis Brasil. Essa água vai descer, vai chegar aqui em Rio Branco. Está chovendo muito lá na região do Riozinho do Rola. Essa água vai chegar. Então, hoje nós temos já modelos, né, que pode prever cenários de 2 ou 3 dias que vai ter uma inundação aqui em Rio Branco. Né? Por quê? Porque nós temos esse tipo de tecnologia que nos beneficia e nos dá esses alertas, né, que possibilitam a gente saber, né, se está chovendo muito nas cabeceiras, o tempo que essa água vai chegar em Rio Branco, né, e vai poder ter uma enchente aqui. Por que isso é importante? Isso é importante porque Rio Branco é onde concentra... onde concentra 50% da população. Então, você tem condição de saber e tomar as providências necessárias. Você evita prejuízos, inclusive. Né? Os telespectadores podem até imaginar, bom, não tem muita coisa a ver, já é coisa do passado. Mas só para a gente contextualizar melhor, o secretário, em 2005, naquela crise, problemas de seca e tudo mais, queimadas. Qual foi a reação que o senhor teve ao saber que as políticas estavam em curso? Né? Pode até ter uma falha aqui e ali, mas elas estavam acontecendo. E, no entanto, os resultados não eram satisfatórios naquele período. Então, eu acho que aquele momento ali de 2005... Que ali foi preocupante. Foi mundo, né? O que eu chamo de um ponto fora da curva. Então, a gente tem uma coisa que é o que a gente espera, né? Isso. Entendeu? Então, a partir de uma análise que você faz do comportamento, né, do clima, do comportamento de vários fatores, né, para trás, então você vai tirando uma média e você tem uma expectativa. Então, aquele ano a gente tinha uma expectativa de que podia até ter uma queimada, como tinha todo ano, queimar, sei lá, 4 mil, 5 mil, 3 mil focos de calor dentro do Acre, né, mas jamais imaginava que nós vamos chegar a 20 mil focos. Então, por que isso? Porque as condições atmosféricas, né, as condições de clima, elas foram muito adversas. Então, nós tínhamos muitos dias sem chuva, como você colocou aí, mais de quase 90 dias sem chuva. Né? Nós tínhamos, então, uma umidade relativa do ar muito baixa, parecido com Brasília, 20%. Aí complica mais ainda. Né? As temperaturas altas, né? Então, tudo... e secou, a floresta secou, porque choveu pouco antes, a floresta secou. Então, lá dentro da floresta, nós tivemos muitos incêndios florestais. Uma coisa é a queimada que você faz lá no pasto. A outra é quando pega fogo dentro da floresta, que foi o que aconteceu aquele ano. A reserva extrativista Chico Mendes queimou quase que todinha, né? Queimou muito a floresta. Então, aquela serrapilheira que a gente chama, que é aquelas folhas que ficam lá na floresta, elas ficaram muito secas. A própria floresta estava muito seca. Então, o pequeno produtor ali, o extrativista, colocava fogo ali para fazer o roçadinho dele, perdia o controle, entrava na floresta e aí eram dezenas, centenas de hectares que se queimava em função dessas condições adversas que estavam lá dentro da floresta. Né? Então, foi um alerta. Quer dizer, a partir dali, a gente ficou muito atento, né? Fizemos um pool de organizações, tanto federais como estaduais e até municipais, e pudemos, então, melhorar todo o nosso procedimento. Então, essa história, por exemplo, que eu estava contando agora há pouco, desse sistema que mede, né, a quantidade de chuva que cai, isso mede o ano inteiro, né, e a vazão do rio, então ele vai dando essas informações, a gente foi acumulando, hoje então a gente tem condição de fazer previsões com bastante antecedência, e se tiver um ponto fora da curva, a gente está preparado para enfrentar. Eu sei que isso pode extrapolar
a sua competência, mas é possível a gente já ter uma noção do que pode acontecer no início do ano em relação a possíveis alagações? Olha, as previsões, nós temos lá a unidade de situação de eventos hidrometeorológicos, né, que fica lá na FUNTAC, que pertence à SEMA e ao IMC. Né? E lá é feito um trabalho maravilhoso. Não sei se você recebe os boletins, são boletins diários. Né? Então, e a gente também acompanha as previsões que são feitas a nível nacional, pela NASA e tal. Né? Tem uma equipe lá que trabalha muito seriamente e tem essas previsões. Então, o que está indicando é que esse ano vai ser um ano muito chuvoso. Então, se vai ser um ano muito chuvoso, esse ano que eu estou falando que está entrando, né, 2019, né, tem previsões de vir muita chuva. Então, se isso realmente é uma previsão, né, mais global e que interfere aqui no Acre, nós temos que tomar as providências. Né? Então, vamos nos preparar, porque podemos ter. Eu não sou aqui, não tenho bola de cristal para saber, mas os dados, né, as informações técnicas estão dizendo que pode ter um período de muita chuva, né, e depende de onde chove, né, de repente Rio Branco, que é onde está concentrado 50% da população do Acre, né, pode sofrer muito com isso. Agora, né? o que pode... Temos que nos preparar para isso. O que é mais preocupante é o inverno começar mais cedo ou ele se intensificar num pequeno período no início do ano? Então, eu vejo assim, nós tivemos situações bem localizadas nas duas questões que você coloca, né? Ele começou mais cedo esse ano. Começou mais cedo esse ano, né? Então, isso leva, né, a uma preocupação. Por quê? Porque se ele começou mais cedo, está chovendo mais nesse período agora, né? Isso significa que se vier chuvas bastante significativas lá para frente, nós já vamos estar com o solo bastante encharcado, né? Podemos chamar de encharcado. Né? Bastante úmido, vamos ter muita água no solo, né? Então, isso remete a jogar água dentro do rio. Se a água, né, vai para dentro do rio, né, a maior parte dela, nós vamos ter problemas com as alagações, etc. Então, agora, ao mesmo tempo, nós precisamos tem uma esperança, ficar atentos, né? Precisamos ficar atentos e tem as providências que a gente tem que tomar. E torcer para não chover tanto, chover dentro da média. Se chover dentro da média, está tranquilo. Certamente. Agora, a esperança nossa é que, se começou a chover cedo, pelo menos imagina-se que, aí não depende de previsão, é uma questão de lógica. Dificilmente teremos janeiro e fevereiro com muita chuva também, né? Porque começou a chover muito cedo. As previsões são de que vem muita água por aí, né? Eu não posso te dizer quanto, nem em que magnitude, né? Mas que tem uma previsão, né? Mas os próximos dias vão sair boletins. Sim, agora... Porque sempre o INPE, né? Que é e também associado com os dados da NASA, eles fazem as previsões, mas o INPE, ele faz a previsão para 3 meses, entendeu? Então, a cada mês ele faz a previsão para os próximos 3 meses, né? As previsões que foram feitas agora, mais recentemente, estão dizendo que vai ter muita água, né? Que vai ter muita chuva, né? Agora, precisamos esperar o final do mês, porque aí eles compõem uma série de dados e tal, e criam um cenário para os próximos 3 meses. Também depende da região onde foi a chuva, né? Porque se for está na cabeceira, né? For na cabeceira, aí é mais preocupante ainda, né? Mais preocupante. O senhor já ouviu falar nesse projeto, esse mega projeto de engenharia que pode resolver 2 problemas, do desabastecimento e também das inundações. O senhor aprovaria? O senhor é do time que aposta nisso? Olha, eu até participei de equipes, né, que fizeram toda essa discussão aí, né, e eu acho que se essa é uma saída, né, se em outras localidades do planeta, né, nós temos soluções alternativas que levam a compor os grandes lagos, né, que são lagos marginais que poderiam estar recebendo essa água, né, em determinados momentos quando tem muita água, eu acho que é uma solução e a engenharia está aí para nos ajudar a fazer. Agora, o problema disso aí é o custo, né? O custo muito alto, que é muito alto, né? É impossível pensar isso sem Mas ajuda nada que federal. A gente não possa fazer um planejamento futuro e possamos pensar numa possibilidade de uma saída para essas questões, né, das inundações e tal, para o futuro, né? Secretário, o seu mandato termina daqui a alguns dias, o senhor disse que vai voltar para o UFAC, vai voltar a estudar e dar aula. Qual o resumo que o senhor faz de tudo isso? Olha, eu esperava que você fizesse mesmo uma pergunta desse tipo, né? Eu estou quase não, vai para 24 anos, né, atuando na área ambiental, né, 20 anos aí no governo, acompanhando. Eu confesso para você que eu tenho orgulho, né, de ter participado desses governos e ter participado como secretário de Meio Ambiente, né? Outro dia o pessoal estava até brincando, pô, Edgar, você precisa
ir lá ver esse negócio do Guinness, porque você já tem Guinness, porque, né? O ministro Sarney, esses tempos atrás, falou, rapaz, você por aqui. Eu falei, o ministro Sarney por aqui Filho. também, né? O Sarney Filho, porque ele voltou a ser ministro, né? Eu fiquei secretário esse tempo todo. Mas o meu orgulho é pelo seguinte, eu acho que o que nós fizemos, né? Qual o legado que a gente está deixando, né? Que eu não falo que sou eu, é uma equipe, né? São esses governadores que ficaram aí, né? O legado é de uma mudança de paradigma no Acre em termos de desenvolvimento, né? Nós saímos de um desenvolvimento lá antes de 99 extremamente predatório. Ele era para tirar a floresta, né? Nós nem se falava em manejo naquela época, né? E a gente construiu uma possibilidade de programas, projetos, né, que contempla, né, a proteção da floresta, mas não a proteção da floresta, deixando a floresta, não, usando a floresta com sabedoria. Então, o processo de manejo que foi desenvolvido, os projetos de manejo que foram desenvolvidos, tanto do madeireiro como dos produtos não madeireiros, da castanha, da borracha, né, do açaí, né? Então, foram projetos muito importantes, né, para gerar emprego e renda, né, e manter a floresta em pé. Então, hoje nós temos 87% da nossa floresta que está protegida, né, mas ela não é aquela coisa lá intacta, né? Você tem projetos de desenvolvimento para poder tirar a riqueza dessa floresta, né, que é a nossa galinha dos ovos de ouro. Claro. Né, porque a gente... E para os 13% das áreas abertas, também a gente pensou em projetos, né, que pudessem fazer uma produção sustentável. O que é essa produção sustentável, né? Por exemplo, a implantação da piscicultura, da criação de pequenos animais, das florestas plantadas. Nós plantamos muito seringueira, né, açaí e castanha e outras espécies, mas principalmente essas, né? Então, isso é uma coisa que deixa um legado, né, porque você manteve a floresta, nossa galinha dos ovos de ouro, né, e, ao mesmo tempo, você incentivou muito tanto o pequeno como o médio e grande produtor rural a produzir de uma forma sustentável. Então, isso é mudança de paradigma, não se faz, né, isso da noite para o dia. Então, eu me sinto feliz de estar encerrando um ciclo, né, de governo, né, que trabalhou uma perspectiva de caminhar na sustentabilidade, né? Sustentabilidade que é a coisa da modernidade. Hoje, no mundo, né, eu te pergunto, por que nós recebemos tanto apoio, né, recebemos apoio, sim, e recursos, até a fundo perdido, e recebemos tantas visitas. Alguns prêmios também? Prêmios, né? Reconhecimentos. E recebemos muitas visitas. Todos esses estados da Amazônia vieram aqui para o Acre para ver o que é que está sendo feito aqui nesse Acre, né? O Brasil veio... O que está acontecendo aqui? E muitos pesquisadores seu trabalho não foi em vão, internacionais, né? Então, eu me sinto, quer dizer, não foi um trabalho só meu, né? Mas um trabalho de um conjunto. O senhor pilotou essa análise. Legal. Então, eu me sinto, assim, orgulhoso, né, de ter participado de um processo desse e hoje existe uma preocupação, né, desse conjunto de pessoas que reconhecem esse trabalho de sustentabilidade aqui do Acre, né, em que haja uma mudança radical, né, e que possa trazer um retrocesso naquilo que for construído. Legal. Então, existe uma preocupação nossa e existe uma preocupação também desse conjunto de organizações e de pessoas, né, que reconhecem esse trabalho a nível nacional e mundial. Legal. Se você perdeu o início da conversa, eu acabei de entrevistar o secretário municipal, o secretário estadual, de Meio Ambiente, o professor Edgar de Deus. Foi um prazer. Sucesso. Prazer. Obrigado aí pela oportunidade. Legal. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o professor, educador e jornalista, e também agora escritor, Emir Mendonça. Em 2 minutos. Até já.